Talk. Este é o nosso Pop Talk para nós conversarmos a respeito do mundo pop, nerd, geek, mas principalmente daquilo que a gente acredita. Seria a Bíblia, sim, Valfilho? Sim, com certeza, a palavra de bom. Deus. A gente fala do que a gente acredita, mas sempre com essa leveza, com essa graça de encontrar valores, princípios cristãos no meio da cultura, né? A gente pode sempre aprender com aquilo que a gente assiste e consome. Então, vê sua filme, sua série, joga, mas sempre pensando no alto. Boa, Carlos Pelerran, pensando no alto sempre. Isso, muito bom estar aqui nessa conversa, conversando, né? Nessa roda de conversadores. Essa roda redonda. Com elo de ligação. É isso aí. Ai, essas piadas internas são muito boas, Felipe Vieira. Quase que um gugu né? Mas é isso aí. Leveza é tudo, né? Leveza para ficar leve. Tá vendendo Sim. margarina, né? O que é? Giro Pop. Então nós vamos aqui. Primeiro as notícias, daqui a pouco eu explico por que eu tô com essa roupa. É né? o Ross do Frank. Primeiro é o frio. porque tá frio Ross aqui do em São Frank, Paulo. boa. Paleontólogo aqui na mesa. Né? Verdade. Mas vamos lá. O que é que está sendo lançado, que é do mundo do entretenimento, mas que é de um outro setor, que a gente nem fala muito aqui, Sival. Pois é, a gente não fala muito, aí eu quis trazer uma notícia diferente e vale a pena pra você que não se importa com as taxas do Haddad. O IOF aumentou, mas o Orlando continua lá, né? Nos Estados Unidos inaugurou agora, recente, o chamado Epic Universe. Um novo parque de diversões da Universal Studios. Lembrando que tem lá os parques temáticos da Disney e da Universal. Então são praticamente concorrentes, né? Claro, Disney é Disney, mas a Universal tem muita coisa boa, né? E esse novo Epic Universe promete ser uma experiência imersiva. Então, por que é relevante pro nossos fãs de cultura pop? Por exemplo, tem uma área lá que é só de Nintendo. Então, inclusive, você entra pelo cano do Mario lá, é muito divertido. Tá? Aí, enfim, tem áreas temáticas gigantescas e mais imersivas. Outra, por exemplo, do Harry Potter. Aí você entra no universo lá do Harry Potter. Tem uma que é do Dark Universe, pra quem gosta de coisas sombrias. Eu, Felipe, eu sei que... Opa! Então, assim, tem Coisa boa. aqueles, sabe, os monstros da Universal Studios, né? Frankenstein, Drácula, Lobisomem e todos esses outros Chocolate. que você pensa dentro da sua cabeça à noite. Então, lá você tem umas experiências imersivas. Lembre-se, né, os saudosistas do Play Center no Brasil, tinha as noites do terror, mas imagine isso numa escala épica gigantesca. Nós estamos falando de parques gigantescos. Então tem essa área da Nintendo, com muito foco no Mario Bros. Tem uma montanha-russa diferentona lá do Donkey Kong. Quem nunca quis entrar naquele barril pra você entrar no universo do Donkey Kong? Então, assim, tem essa área do Mario, tem uma área do Dark Universe, tem uma área do Harry Potter. E olha, assim, todas as... Acabou de inaugurar, né? Então, muito recente, né? Não pude estar lá, mas se você quiser, a gente vai disponibilizar um Pix do Pop Talk pra... Opa! A gente fazer Hoje na tela. a fazer a cobertura pra você. E aí, mas todo mundo que falou fala que é uma experiência extraordinária, diferente de todos os outros parques, pelo realismo que é empregado, pela imersão, no sentido de que você entra na área, você tá dentro do jogo, né? Do Mario Bros. Tem um kart lá próprio, né? Do Mario Kart. Então, assim, são muitos detalhes, muitas atrações nesse novo parque do Epic Universe. Então, aproveite quem estiver nos Estados Unidos pra... E quem tiver muito dinheiro necessário pra poder entrar nesses parques. Barato. Pra quem o IOF não é o problema. Tá aí, né? Ai, Carlos Pelerran,
Mas ainda quando a gente fala de videogame, a gente também fala também de dinheiro, falar da né? reforma do parque da Turma da Mônica, né? Aqui na Avenida Interlagos, quem quiser ir, tá mais em conta. Mas com certeza. Vai do peixe urbano, né? Saudoso. Não, Olha, o que eu é falar verdade. hoje... Saudoso, nossa. Nintendo, mas dessa vez notícia boa com notícia ruim, porque nunca vem algo totalmente bom da Nossa. Nintendo. Te falar, viu? Mas vai sair o Pokémon ZA Legends, é da série Legends. Vocês são fãs de Pokémon e ficar jogando esse mesmo jogo que é igual desde 96. Vai lançar mais um desse spin-off. E ele tá falando que vai lançar um pro Nintendo Switch 1 e aí o gráfico melhorado pro Switch 2. Lá fora, eles estão prometendo que se você comprar do Switch 1 e depois quiser migrar pro Switch 2, você vai pagar apenas $10. Ou seja, aqui no Brasil, em torno de R$150, você consegue fazer essa migração e jogar aí. O jogo deve vir a 300, 350, então com R$500 você joga nos dois consoles. Ah, que beleza. Nem eu, nem você. Então, Beleza. Ouso Detalhe dizer, que cara, que é mais vários barato jogos- você, em vez de comprar um Switch, você ir lá nessa área Vai do pro mercado. parque, Vai pro parque. compra o Switch lá, o jogo pros dois e volta, que sai quase o mesmo preço. Tá valendo mais, tá valendo mais. Felipe, mas tem... Ah, assim, desculpa, esqueci de falar. 16 de outubro a data de lançamento, então já tem data. já tem data de lançamento. Vamos ver se não vai adiar também, que nem outros aí. Mas, ô Felipe, tem coisa... É assim, tá dando dinheiro, os caras investem, né? Os caras botam, Exatamente. então é parque, é Pokémon, é não sei o quê. Velozes Furiosos 15. Se não tá dando dinheiro, a gente faz o quê? Cancela. Cancela. Princípio Veta, básico. né? Falando em lançamento, e tem um contrato também, né? Cancelamento, né? Nossa querida aí, Roda do Tempo, baseada na série de livros 14 livros do Robert Jordan, se eu não me engano. Adaptada para a série da Prime, infelizmente, na sua terceira temporada. A roda faleceu, parou, né? Tá rodando. E morreu, a roda parou. Não deixar a No céu saudade. tempão. Eu te garanto. Vai deixar saudade. Perguntar-se no céu tempão. Por dinheiro, né? Pelo que aparenta, se o Ibope não vingou o tanto que estavam precisando e não foi mais rentável continuar. É a vida. Hip. Faz parte. Agora, dizem que não tava tão boa assim. Aliás, eu não assisti, mas Eu assisti Sival a chegou primeira assistir. temporada, lamentavelmente assisti. O Eu Sival- assisti a E primeira eu gosto e a da segunda. atriz, né? Você sabe que eu gosto muito de atores e atrizes de quilate, né? A Rosamund Pike é uma atriz muito boa, mas ela tá perdida lá naquela série. A roda do tempo girou muito em falso, gente. É Então, melhor ver Cara, a eu grama acho que- crescer. Eu acho que foi mal aproveitada. A Sim. primeira, eu acho o arco bacana da história, assim, a base, né? O enredo básico. A primeira temporada e a segunda, acho até ok. Eu não li os livros, não sei se tá verídico ali igual, né? Mas a terceira, muito arrastada. Então, acho que a primeira meio que, vamos fazer aqui. Tinha um enredo, funcionou. A segunda já foram meio que desacelerando pra ver se faturava mais. Já não rendeu tanto. Na terceira só começaram sem roteiro de nada. E a barriga por cima de barriga. Eu não assisti toda ainda. Parei na metade. Pelo visto, nem adianta terminar, né? É a vida. Isso é bom saber terminaram parar, por né? você. Vide É. La Casa de Papel, né? Tem que Mas é saber, divertido, pelo menos, né? É, Você a dá primeira risada. temporada. Viajando por terras distantes. Vocês assistiram Não. a Guerra dos Rohirrim? Não. Não. Já Assistiu, qual é que é? Os 12 Ronin? Que 12 Ronin mesmo, rapaz. Esse aí não. Vamos lá. Preto e branco, samurai. A Guerra dos O Rohirrim 12 é Ronin uma animação em estilo anime, inclusive é dirigida por um diretor japonês, apesar da produção, a maior parte aí ser norte-americana, mas há um diretor japonês que dirigiu, é da Warner, baseado numa época do Senhor dos Anéis. Não, na verdade, 200 anos antes dos eventos dos livros O Senhor dos Anéis. 200 anos antes da formação ali da Sociedade do Anel. E na cronologia do Tolkien. É baseada numa frase, em um parágrafo, em outras citações que existem nos livros do Senhor dos Anéis, especialmente no apêndice do livro 3, que tem lá, quando fala da linhagem dos reis de Rohan, que é a terra dos cavalos, que é a terra que ajuda, auxilia na Guerra do Anel, o pessoal de Gondor, para quem conhece aí do Senhor dos Anéis, vai saber mais ou menos, e é uma terra de cavaleiros.
E nessa terra você tem uma linhagem de reis e 200 anos antes da Guerra do Anel, você tem um rei chamado Helm. Quem assistiu os filmes vai lembrar da Batalha do Abismo de Helm. Grande filme. Tem esse nome porque essa batalha está no filme 2, né? Que E no no livro livro 2 dois é As Duas Torres. E tem esse nome porque lá esteve um rei de Rohan, que era o rei Helm. E aparece isso no apêndice, como eu estava falando. Depois fez maionese, né? E aí é Helmans. Mas o Helm teve 2 filhos e ele Acabou teve uma com a- filha, mas não aparece o nome dela. E aí o filme conta a história da filha. Mas por que eu tô falando isso? Por que eu tô com essa roupa? Essa roupa aqui, Você é o Helm. poderosa, não, gente. Vai essa revelar roupa agora. aqui, Ele é o rei de... poderosa, né? E esse filme, essa animação fala muito a respeito do poder. O Senhor dos Anéis fala sobre o poder, né? Porque o anel, ele é um símbolo do poder, ou do desejo pelo poder que o Sauron, o inimigo, quer, deseja. O Ele cramunhão. depende do anel. E aquele anel dá poder também para as pessoas que o detêm. E elas acabam se apaixonando demais por aquele anel e se corrompendo. E no caso da Guerra dos Rohirrim, há essa dinâmica do poder. Um terrapardense, né? Um homem chamado Wolf, ele quer tomar o trono por vingança, por desejo de vingança, mas também por poder. E ali há uma história toda que envolve traição de pessoas que estão desejosas pelo poder e acabam lutando contra Helm, inclusive. Aí eu não vou dar mais spoiler, mas existe muita coisa aí que acontece nesse filme. Mas a personagem principal é uma mulher que ela está sofrendo na dinâmica do poder, só que ela decide então assumir a responsabilidade em vários momentos nessa luta que acontece pelo poder. Então a gente vê que a briga pelo poder, ela acaba causando destruição. Mas o poder é algo que existe no mundo, certo, Simval? As pessoas têm poderes e têm poderes com um objetivo. Exatamente, né? Inclusive os coaches diriam, né? Que o poder é influência, né? Então, num relacionamento, alguém exerce poder sobre outra pessoa, né? Enfim, essas bobagens de coach. Mas, voltando aqui ao nosso case, o poder realmente, ele faz parte da natureza humana, da natureza de um ser criado, né? Lembrando que, antes da criação, Lúcifer tinha poder. E ele cai porque ele queria ser igual a Deus. O homem e a mulher pecam, né? Porque eles queriam adquirir o fruto do bem e do mal e serem seduzidos pela serpente, por Lúcifer, ser iguais a Deus. Ou seja, no final das contas, o que corrompe é a nossa sede de poder ou independência em relação aos outros e até mesmo a nós mesmos, né? O poder, ele tem essa sede interminável, de que quando você tem, você quer mais, né? Ele é muito parecido com a nossa relação com o dinheiro. Tô esperando ter, mas acho que deve dar vontade de ter mais. Quando chegar esse momento, Quando chegar esse momento. Pique na tela! Brincadeira, que isso. Não, mas a Bíblia diz assim, né? Ser fiel no pouco que muito te colocarei. Ô, glória. Muitas vezes, Viu, Felipe? É pra o vocês. o pequeno poder corrompe tanto recebo. que Deus não nos entrega os grandes poderes. Por isso. Exatamente. Pois é, isso é uma coisa muito interessante. Tem várias séries que falam a respeito do poder, né? Tô lembrando, por exemplo, uma série que ficou envolta numa polêmica aí, principalmente por causa do ator, né? Tecnicamente um grande ator, que é o Kevin Spacey, que é House sim. of Cards. Eu gostava tanto se dar batidinha na mesa. É muito bom, né, cara? Pra quem assistiu a série... E essa série, ela falava muito sobre o poder. E o Kevin Spacey, né, o personagem que ele interpreta, Frank Underwood, né, cara? Frank Underwood, ele tem uma frase que ele fala que, comparando o dinheiro com o poder, o dinheiro é uma belíssima mansão lá na Flórida, enquanto que o poder é um castelo resiliente, rochoso, na beira da praia tomando as ondas, mas ele persiste, porque ele é fundamentado em coisas sólidas. O poder, então, ele é algo que
o Frank Underwood considera mais importante do que o dinheiro, e é muito interessante que o Frank Underwood não mora numa mansão, ele mora numa casa, num lugar relativamente simples, mas ele, através das artimanhas e utilizando do poder, acaba se tornando presidente dos Estados Unidos. Então, é interessante ver e como a pessoa que acaba buscando o poder, ela acaba não tendo escrúpulos e nem moral, porque o que ela quer é exercer o domínio sobre as outras pessoas. Existem outros, a gente vê na Star Wars, por exemplo, que o Imperador Palpatine está buscando o poder e para isso ele vai derrubando quem tiver pela frente, quem ele precisar destruir para poder ter poder e para poder se manter no poder também, Carlos. Isso, é que eu acho que nas relações humanas, como o Simval estava falando, é meio natural ter alguém exercer poder de diversas maneiras. Só que é meio complicado quando a gente traz uma cosmovisão cristã, porque o ser que mais tinha poder abriu mão disso na história do cristianismo. Então parece que a gente trabalha muito mais uma questão de autoridade do que poder. Daí a autoridade tem os poderes ali outorgados, né? Alguém reconhece. Então parece que o nosso dever, na verdade, deveria exercer autoridade uns sobre os outros. À medida que a pessoa reconhece que você é alguém relevante na vida dela, uma autoridade, você pode guiá-la. Só que a gente continua querendo exercer poder, por isso que as nossas relações elas não são equilibradas, porque se eu preciso exercer poder, a relação já é ruim. Se eu preciso te lembrar que eu sou o seu pai, se eu preciso te lembrar que eu sou o seu chefe, se eu preciso te lembrar que eu sou o seu professor, é porque a nossa relação já não está numa harmonia correta. E é interessante. E até eu creio que hoje também, pensando na ótica humana, né, terrena, tá muito atrelado à ambição também, né? Normalmente se pensa em poder e uma ambição exacerbada sobre, seja dinheiro, seja autoridade em si. E se for ver até no início da igreja primitiva ali, até se eu não me engano, Barnabé também detinha alguns bens, né? E naquela época, o que era além do que ele necessitava, ele e outras demais pessoas que também tinham bens a mais, né, vendia-se e partilhava com os demais, né? Então, se for pensar pela ótica não cristã, normalmente a galera pensa em ter poder, cobiça, né? Algo bem além do que se precisa. Então, eu acho que isso também é um problema que normalmente está atrelado ao poder também, né? Se for pensar pela ótica não cristã. E eu queria lembrar aqui do Game of Thrones, né, e House of Dragon, né, as duas séries complementares que falam muito sobre essa relação de poder e como que essa busca pelo poder, ela cega, inflama e com o tempo, né, assim como a vingança, que a gente já falou em outro programa, ele acaba virando uma jornada em si mesmo, né? Tem até um personagem de Game of Thrones, o Varys, que ele fala assim, o poder é uma coisa curiosa, não é o que você pode fazer, é o que os outros acham que você pode fazer. E isso tem muito a ver com o nosso tempo, porque a gente vive hoje uma era de aparências. Então, muitas vezes, quem tem um certo poder, uma certa influência na sociedade, não é alguém que faz alguma coisa relevante, útil, às vezes até muito pelo contrário, mas são pessoas que têm uma aparência de poder, de status, que é o que a maioria das pessoas demonstram nas redes sociais. Alô, Xandão, né? Alô, Xandão. Os caras vão derrubar esse programa. Vão derrubar a gente, cuidado. Continua aí. Aí você vai, você vai conhecer o que é o poder. Xande de Pilares, abraço, grande pagodeiro. Alexandre Pires. Canta no Revelação. Xandão Alexandre Pires, tá certo. Olha, quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você, deu lugar a este aqui, então você irá envergonhado para o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, isso está em Lucas 14, de 7 a 11. A lógica de Jesus, ela funciona diferente da lógica do poder. Na lógica do poder, você busca a impressão, impressionar as pessoas, as aparências, a ostentação, mostrar, parecer ser, para poder exercer domínio. Na lógica de Jesus, aquele que quer ser o primeiro no reino de Deus deve ser o primeiro a servir, o primeiro a se humilhar. E aí Deus vai exaltar.
Top Talk Review. Felipe Vieira, falando em poder, tem gente que gosta de brincar com poder em jogos online, em Massive Multiplayer Online RPG, ou os MMOs RPGs. Não chame de brincadeira que esse foi o jogo mais jogado já do mundo. Exatamente, É verdade, né? coisa linda, lendário. Épocas de Lan House. Quem nunca jogou Ragnarok Online, né? Corujão Então, da Lan House. Corujão da Lan House. Que você ganhava o CD do jogo, né? De instalação no próprio cereal, né? Você comprava um cereal e ganhava o CD do Nossa, jogo. isso era maravilhoso. Que época. Épocas áureas. Você clica e Não joga. voltam mais. 1001 Nossa, jogos, né? 2005, mais ou menos por aí, eu estava, não sei nem quantos anos eu tinha, tava jogando Bila, sei lá o que eu tava jogando, que é bola de gude em São Paulo, né? A gente chama de Bila aqui. Bila. Mas alguns Essa anos não. depois Desculpa, conheci o pessoal, Ragnarok. você usa Grécia em 2000? 48 anos. 2005 ele tava terminando o pós-graduação já. Então, Ragnarok Online, MMO, né? RPG raiz, pra galera aí que gosta de poder, né? Que é sempre tá um level a mais do que os amiguinhos, ficar mais forte que todo mundo antes de tudo. Mas muita gente esquece da lore. A lore é praticamente situada também no reino de Midgard, e também pega traços da mitologia nórdica, se eu não me engano. Tem Isso. Yggdrasil, Isso tem mesmo. Valkyrie, vários outros elementos da mitologia nórdica. Não sei em detalhes, né? Sobre os deuses ali, tem muita coisa também. Mas eles aproveitaram muito desses arcos, né? E em um mundo de paz, começou a aparecer monstros avulsos aí em cidades, em reinos aleatórios. E a gente começa numa caminhada como aprendiz, pra, obviamente, ficar mais forte, né? E conseguir se capacitar para entrar nessa guerra contra os monstros que aparecem aleatoriamente. Antigamente, por vários, não sei se meses ou anos, eles lançavam arcos novos. Então, vem novos itens, obviamente novos mapas. Então é nessa crescente de um bom e velho MMO, em que você vai farmar, vai mudar de classe, vai evoluir, vai ficar mais forte para poder defender, de certa forma, o reino de Midgard. Agora, o ponto atrativo, que para mim foi muito marcante, né, na adolescência também, é porque era um jogo bastante criado para a comunidade. Você construía amigos, você criava equipe, chamava de pares e tal, para jogar junto, e também as guildas, né? Foi nessa época também que juntaram a galera para se formar guildas, para lutar uma contra a outra, para defender o seu castelo e tudo mais. Então tem gente que passou por vários anos, eu praticamente joguei acho que uns 10 a 15 anos da minha vida, mais ou menos, aí de Ragnarok em vários servers possíveis, e estão trazendo um servidor Latam, que foi lançado, se eu não me engano, faz um mês. Esse episódio vai final de junho, então foi no final do mês anterior, né, final de maio. Estão tentando resgatar uma coisa que o MMO hoje em dia está sendo muito massivo, mas somente para o lado do poder, né? Só quer ficar forte o quanto antes. E não tem esse negócio de conhecer um pouco da lore, de passar um tempo com a galera. Era bem família, digamos assim. Até existia como você casar no próprio jogo do Ragnarok e tudo mais. É Então era um negócio É bem mais mesmo. family friendly, né? Então, bem mais tranquilo, bem mais de boa, você não precisa rushar feito um ranito, apesar de ter essa galera mais tryhard aí, né? Mas aí o saudoso Ragnarok, amo de montão, quero jogar, mas até agora eu não consegui, a minha vida não deixa. CLT. É, que 15 anos atrás, né? Você tinha só 30. Menos responsabilidades. O né? interessante desse jogo é que as coisas mais importantes dele você tinha que fazer em grupo. Então ele alimentava que você tinha que andar em conjunto, não dava pra andar Sim. sozinho pra alcançar o final dele. E criava uma comunidade que, assim, é jogo de japonês, né, gente? Então, assim, você demora uma vida pra fazer um monte de coisa. Então, pra você pegar o nível Exatamente. máximo, às vezes a pessoa passava, tipo, 3 meses. E aí você tinha Ou pessoa... mais, tá? E quando alguém pegava o nível máximo, anunciava pro servidor inteiro. Tal pessoa alcançou. Aí o pessoal comemorava. Era uma coisa muito interessante que era feita. Ao mesmo tempo, tinha pessoal que tinha sede de poder, porque você tinha itens raros e vivia com essa Sim. comunidade, vendendo, ganhando dinheiro. Dentro e fora de jogo, tá? É. Dentro e fora de jogo. Várias gente vendia conta e tudo mais. Então tô tentando resgatar esse lado mais comunidade, assim, que no MMO hoje em dia já não tem tanto. Mas também pela forma de vida hoje, a galera é muito mais acelerada, né? Então vamos ver. Vocês acreditam que eu nunca joguei um MMO, cara? Perdeu. Na vida? Vai Nossa, é bom, É um cara. RPG de mesa expandido. Pô. É um Muito bom. RPG de Total. mesa no servidor, né? Isso, Interessante. total. Beleza, então Ragnarok era online, agora com uma servidor aí Latam, da América Eu só Latina. queria dar uma ideia que você constrói a build, né? E pra quem jogou RPG, você tem sorte. Que Sim. geralmente tá ligado a você dar acertos críticos. E como foi um jogo que muita gente jogou, tipo, vó de pessoas, o pessoal colocava sorte achando que ia ganhar mais dinheiro no jogo, alguma coisa assim. Sabe? Foi algo que foi muito bom, Catar né? item e tal. Mas não depende disso, não. Ah, isso é bom. Talk
recomenda. Bom, já que falamos sobre poder, eu quero recomendar uma animação antiga do final da década de 70, um anime, Eita. Mobile Suit Gundam, que fala justamente sobre as dinâmicas de poder sobre robôs gigantes, sobre Quem não gosta de robô mechas. gigante, né? Então, Um Transformer japonês. é o que deu origem aos Transformers. Isso, então, isso. Total. E é uma guerra entre seres humanos utilizando esses robôs mechas. gigantes. Então, é bem interessante, é antigo, mas ele fala muito e o pessoal eles vivem na Terra, mas também no espaço, então mostra uma guerra interplanetária e tem essas dinâmicas. Ele é uma série longa até, mas ele foi compilado em 3 filmes, resumido, na verdade, e estão disponíveis aí em plataformas de streaming. Você pode procurar Mobile Suit Gundam. Gente, eu quero recomendar pra vocês uma série que é da Netflix, chamada O Eternauta. Pra quem quer assistir algo que não seja na língua inglesa, tal, uma produção estadunidense, né, como se diz por aí, eu recomendo muito porque o ator, né, é o Ricardo Darín, que é o ator, né, do cinema argentino, só que fazendo série, né, não é tão comum de fazer séries, e essa série é uma mega produção da Netflix, baseado num quadrinho do mesmo nome, produzido lá nos anos 50 na Argentina, que era uma analogia contra a ditadura militar. A história vocês já perceberam que eu gosto de ficção, né, distópica, que de repente na Argentina acontece uma nuvem, né, cai uma tempestade de neve, assim, que cobre o país inteiro, mas as pessoas começam a perceber que aquela tempestade é tóxica de neve e elas ficam clausuradas em casa. Então, com o tempo, elas começam a sair e criam mecanismos para sair, para ver o que está acontecendo de sobrevivência, e grupos começam a se formar. E no fim, eles descobrem que na realidade, tudo aquele cenário que eles estavam vivendo era uma invasão alienígena. E essa invasão é uma analogia à ditadura militar. Não é só brasileiro que vive de produções que falam de Quase um ditadura. nevoeiro, isso aí. Mas é uma ficção, é uma ficção científica, assim, que tem um elemento, assim, não de terror, né, mas de esse suspense, essa coisa, assim, de, tipo, a vida das pessoas estão sendo ceifadas, você não sabe o que tá acontecendo, e de repente, quando você vê, por trás, é uma luta de poder. E pessoas, essa analogia da ditadura que é interessante, pessoas foram corrompidas pelas essas entidades alienígenas, e você percebe, é difícil perceber quem é quem realmente tá do lado da humanidade e quem tá do lado dos alienígenas. É uma série muito legal, tem poucos episódios, acho que são 6 episódios, primeira temporada, que já estreou há pouco tempo, e já foi renovada para acho que 2 ou 3 temporadas, então tem chão e você treina o seu espanhol. Interessante. Recomendar um jogo, Final Fantasy IX, não vou me alongar muito. A história dele é interessante, mas você que assistiu hoje já divertidamente, esse jogo muito antes trabalhava algo parecido, mas com pessoas, né, dentro do jogo. Então, cada personagem representa um sentimento. Então, tem um que representa muito a solidão, o outro a empatia, o outro a coragem. Então, é interessante ver como isso ao extremo leva as pessoas a tomarem decisões só baseadas nisso. Então, todos eles se juntam para poder realmente destronar alguém que só quer o poder. Então, é um jogo interessante aí para quem quer um jogo mais family friendly. Agradecendo a lioneditora.com.br, queridíssimo Simval Filho Compra lá, aqui. cupom com a gente. RTM. Cupom, coloca lá Pop Talk ou RTM no cupom de desconto e você vai ganhar 20% off em todo o site da Lion Editora. Agradecendo também ao Thiago Lisa, ao Matheus, ao nosso querido Ethan Manger, estagiário aqui internacional, Isso também aí. ao Pedro Campos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu! Talk.